Eu queria refletir hoje, na palavra de Deus, a respeito de perdão. Porque quando a gente começa a conviver muito uns com os outros, a gente começa, obviamente, em circunstâncias como essa, onde há tanta tensão, às vezes também frustrações se acumulam pela pessoa estar tão limitada, muitas vezes, né? Então, às vezes, as pessoas começam a se estressar um pouco mais. E nós temos que aprender um pouquinho, ou revisitar, melhor dizendo, os conceitos que a palavra de Deus, que o Senhor Jesus nos mostra a respeito de perdão, para que nós entendamos qual é o coração do Senhor com relação a isso, o que Ele espera de nós, o que Ele quer fazer em nós, o que Ele quer que nós façamos uns aos outros, né, com relação às dificuldades que muitas vezes temos de relacionamento. Lá no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, no versículo 3, o Senhor Jesus ensinando, né, aos seus discípulos, ele disse, olha, tenham cuidado. Então, note, ele começa a frase dizendo, tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se ele pecar contra você, 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, perdoe-me, né? Às vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, diriam a essa amoreira, arranque e transporte para o mar, e ela obedeceria. Amém. Deus Santo, abençoa a reflexão na Tua palavra, Pai, que nós possamos, ó Senhor amado, por meio dela, ó Deus, ser abençoados, ó Senhor amado, nessa noite, em o nome de Jesus. Deixa eu só aqui posicionar aqui o meu esboço, né? Eu estou aqui, põe aqui para cima, por favor, Caroline. Está embaixo desse texto aí. Né? Isso. Então, eu tenho visto ao longo dos anos, ao longo da minha experiência pastoral, são tantos anos, né? São décadas, que eu tenho visto muitas pessoas arrastarem ao longo da vida a amargura, andarem carregando fardos emocionais pela vida toda, porque simplesmente não souberam soltar de si esses fardos, ou melhor ainda, entregá-los na mão do Senhor. Muita gente carrega sobre si, né, esse fardo de amargura e vai tendo problemas ao longo da vida. Por isso que Jesus começa esse texto dizendo, tenham cuidado, porque é algo que nós verdadeiramente temos que cuidar, temos que ter atenção, temos que olhar no detalhe, para que nós não cometamos esses erros e nos tornemos pessoas amargas, murmuradoras, queixosas. A pessoa, quando é assim, uma pessoa que traz ou fica trazendo, carregando consigo falta de perdão, que não perdoa alguém ou alguma situação pela qual passou, ela se torna amarga. E gente amarga afasta as outras pessoas. Se você quer ter bons amigos, se você quer ter pessoas, amigos, familiares, sempre à sua roda, à sua volta, lembra disso, você não pode ser uma pessoa amarga, você não pode ser uma pessoa que está sempre reclamando do passado, revisitando as falhas que cometeram contra você no passado. Nós temos que ter o cuidado de cuidar de nós, ou seja, de tratar o nosso coração, tratar as nossas emoções, para que assim, não só nós tenhamos saúde, mas também que nós não adoeçamos as outras pessoas ao nosso redor. Então aqui o Senhor, Ele fala sobre isso, Ele diz, tenham cuidado, se o teu irmão pecar, repreende-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se ele pecar contra você 7 vezes num mesmo dia e vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Olha, é uma situação até exagerada, porque dificilmente algum de nós vai passar por uma situação dessa, de alguém pecar contra nós 7 vezes num dia só, e ainda assim se arrepender e vir 7 vezes pedir perdão. Mas Jesus exagerou mesmo a circunstância, a situação, para enfatizar que o perdão ou perdoar alguém não tem a ver com a quantidade de vezes que a pessoa falhou conosco ou que nós já perdoamos no passado. Tem a ver com outra coisa, né? Tem a ver com a vontade do Senhor. Então os apóstolos disseram para ele, quando ele falou isso, eles... olha, você 7 vezes que vier, você perdoa, né? Arrependido, você perdoa. Eles disseram, aumenta a nossa fé, porque eles olharam para o seu próprio coração e os seus hábitos cotidianos e as suas conversas até,
né, uns com os outros, as suas queixas, eles olharam para isso e disseram, puxa vida, tem que ter muita fé para eu perdoar alguém 7 vezes no mesmo dia, por 7 fatos diferentes. Né? Eles disseram, aumenta-nos a fé. E aí então é que Jesus fala aquela questão de, né, mover, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer essa moreira, arranque-se, transplante-se no mar, e ela obedeceria. Ou seja, ele diz, olha, não precisa de uma fé colossal, precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, era a menor semente que eles conheciam. Ou seja, é um princípio de fé. É algo que com a fé que nós temos quando passamos a crer em Cristo, já temos fé suficiente para tanto. Mas a fé sem obras é morta. A fé que não é posta em ação não tem proveito nenhum. A fé é algo que é como uma semente mesmo. A gente tem que estar sempre plantando para que ela cresça e dê bom fruto e dê resultado. Então, você e eu já temos a fé necessária. A menor fé já é suficiente para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Então, eu vou lançar aqui alguns princípios para que você possa refletir a respeito disso. Porque muitas pessoas confundem perdoar alguém com não ter mais conteúdo emocional. Perdoar não é livrar-se das emoções. Perdoar é uma atitude racional, é concordar com Deus que a vontade dele, de Deus, é que deve ser feita e não a nossa. Então nós perdoamos por obediência. A fé deve gerar obediência a nós. As emoções são curadas em decorrência da nossa obediência. Se eu obedeço ao Senhor, então o Senhor em tempo vai tirar de mim a tristeza, vai tirar de mim algum sentimento, mas eu tenho que racionalmente, por fé, por acreditar, por crer que essa é a vontade de Deus, eu tenho que obedecer e eu tenho que perdoar. Portanto, perdão não é uma questão emocional, mas é uma questão racional. A razão que emana, que vem da fé. Amém? Então, eu queria só colocar então algumas coisas que as pessoas dizem. Olha, eu perdoei, mas eu não esqueço. O fulano perdoou, mas não esquece. Nada de anormal aqui. Esquecer é amnésia. Perdoar, como eu falei, é uma decisão baseada na fé. Eu creio que essa é a vontade de Deus. Eu cumprirei porque eu quero ser um bom filho que agrada, que alegra o Pai pela obediência. Uma outra coisa também, que as pessoas dizem às vezes o fulano não merece o meu perdão, ou eu não mereço o perdão dele. Perdão não é questão de mérito. Perdão é questão de obediência racional, e é questão de confiança na graça de Deus. Ou seja, assim como Deus gratuitamente me perdoou sem que eu tivesse mérito nenhum, perdoou a você sem que você tivesse mérito nenhum, nós temos que perdoar ao outro sem considerar os seus méritos. Porque perdoar, volto a dizer, está vinculado à nossa relação direta com Deus e não à nossa relação direta com aquela pessoa. Eu perdoo porque eu amo a Deus, porque Ele me perdoou, porque eu quero agradá-lo, então eu perdoo também. Amém? Então, outra coisa, já falamos aqui de dois princípios, ou duas proponentes, ou duas proposições. Uma terceira proposição seria que eu posso perdoar e devo perdoar até mesmo uma situação repetitiva e várias vezes. Porque não é isso que Deus faz com você e comigo? Quantas vezes você já repetiu o mesmo erro ao longo da sua vida? E Deus, por um acaso, diz, não, essa foi a última vez, não perdoo mais. Deus não faz isso. Eu quero que Deus me trate como Ele trata, com longanimidade, com misericórdia, perdoando às vezes o mesmo erro, centenas de vezes, mas muitas vezes eu não quero dar ao outro o mesmo benefício, pois a palavra de Deus diz que a gente deve tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Amém? Então, isso é outra coisa que nós temos que levar em consideração. Eu não perdoo, porque a pessoa... eu não posso deixar de perdoar porque aquele erro persistiu. Porque Deus também não considerou a repetição dos nossos próprios erros. Perdoar também não significa que você tem que ficar amiguinho da pessoa que você perdoa. Vamos pensar uma situação aqui. Uma pessoa, um ladrão, ele vem, te assalta, te fere no meio daquele assalto, é isso? E vai embora. Ora, você tem que perdoar ele,
porque essa é a vontade de Deus, perdoar no seu coração. O que também não quer dizer que isso não deva ter consequências jurídicas, porque para você deter o mal, para que outras pessoas não sejam lesadas ou até sejam feridas, às vezes é necessário que aquele que permanece no erro, ele seja punido para que ele, então assim, tema a lei, e temendo a lei, já que não teme, né, a Deus pelo jeito, ele ao menos se contenha. Mas não necessariamente tem que ser seu amigo. Ou seja, não há como ter amizade com uma pessoa que continua nesse erro. Mas, nós já falamos sobre isso, nós não perdoamos pelo merecimento dos outros. Eu perdoo porque o amor com que Deus me ama merece que eu faça tudo aquilo que Ele quer. Cristo, é pelos merecimentos de Cristo. E eu devo me associar com Cristo, né, em todas as virtudes que Ele apresenta, de tal modo que já não viva eu, mas Cristo viva em mim, por meio de mim. Então eu tenho que imitar Cristo. Cristo me perdoou, continua me perdoando, já perdoou gente pior do que você e que eu, e eu também tenho que perdoar, né? Porque isso eu devo a Deus, eu não devo ao mérito da pessoa. E finalmente, eu devo perdoar, porque perdoar é o único caminho para quem quer andar com Deus. Lá após a oração do Pai Nosso, quando o Senhor ensina a oração do Pai Nosso, que nós chamamos de Pai Nosso, ele diz assim, olha, se você não perdoar aqueles que te ofendem, também o Pai Celestial não te perdoará. Então, para que eu possa andar com Deus, o caminho é esse. Eu tenho que caminhar pela vida perdoando. Né? Perdoar é o único caminho para quem quer continuar andando com Deus, abençoado pelo Senhor, enfim, para quem quer continuar em paz com o Senhor. Então, olha só quantas coisas, né? Talvez você esteja chateado com alguém, tenha se chateado em algum momento, talvez traga uma mágoa lá de trás. Lembra disso. Você não tem que perdoar, ou melhor dizendo, perdoar não é uma questão emocional, é uma questão de fé. Os discípulos disseram, aumenta a minha fé. Olha, o que Jesus respondeu para eles é, uma fé pequena já é suficiente, provavelmente aquela que eles já tinham no coração. Então, a fé que você tem, se o Senhor requer de você que você perdoe, você já tem fé suficiente para pôr isso em prática na sua vida e comunhão com Deus e na sua vida e comunhão com as demais pessoas. Amém? Então, bons perdões, porque nós vamos precisar ser perdoados a vida toda. Então, perdoe você também. Dê aos outros o benefício que você quer, que eu quero, todos nós queremos para nós mesmos. Amém? Então, que esteja no nosso coração esse entendimento. Nós perdoamos não pelos méritos dos outros, mas pelos méritos de Cristo, porque Ele merece que eu o sirva de todo o coração, já que Ele fez toda essa obra maravilhosa por mim. Deus Santo, abençoa a Tua palavra, ó Pai amado, coloca ela encaixada como semente no nosso coração, que ela, ó Senhor amado, seja uma semente viva, ó Pai, que germine, cresça e dê muito fruto. E assim, ó Senhor amado, que nós possamos no dia a dia ter o cuidado, como Tu disseste, como Tu alertaste aos Teus discípulos, ter o cuidado, tenham cuidado, que nós possamos ter esse cuidado, porque perdoar é fundamental para a nossa vida e comunhão contigo. Então, Pai, dá-nos, ó Senhor amado, dá-nos, ó Deus, dia a dia, ó Senhor, a cura das nossas emoções, alerta-nos, lembra-nos, para que nós, assim, pela fé que temos em Ti, possamos então, ó Pai, viver como também Tu vives, como também Tu ages, agir como também Tu ages, perdoando sempre, manifestando o Teu amor, a Tua graça, por meio das nossas ações aqui, ó Pai, mediante a fé. Graças Te damos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém.